Shalom, shalom, graça e paz. Este é o seu programa Foca na Palavra. Eu sou o pastor Newton Santos da Águas Vivas Church de Francisco Morato. E antes da gente começar, eu quero pedir para você dar um like aí, faz um joinha aí, ativa o sininho e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos ajude a chegar a mil inscritos aqui no YouTube. E eu quero compartilhar a palavra com você. O nosso foco na palavra de hoje é Lucas, capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos aqui. E a Bíblia diz assim, que esses homens, os dois discípulos no caminho de Emaús, é o texto que nós vamos ler. Eu vou ler só o verso 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram que era Jesus. Bem, Jesus encontra dois discípulos no caminho de Emaús após a sua ressurreição. E esses dois discípulos estão conversando acerca das coisas que haviam acontecido em Jerusalém, que era a morte de Jesus Cristo. Jesus se aproxima deles e caminha com eles a cerca de 10 quilômetros. Durante 45 horas, segundo os historiadores, essa era a distância e o tempo que se levava para chegar de Jerusalém até Emaús, porque eles iam em média de 4,5 km andando a pé. Então, realmente dá toda essa quantidade de tempo. Agora veja uma coisa, eles não reconheceram Jesus, seus olhos estavam fechados. O escritor de Lucas diz que estavam como que os olhos fechados. O texto mostra que eles estavam impedidos, verso 16, e os olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. É como se houvesse impedimentos ali que não deixassem eles verem Jesus. Muitas pessoas estão caminhando com Jesus e não conseguem ver quem Ele é. Por quê? 3 coisas podem impedir você de ver Jesus. A primeira delas é a tristeza dos fatos. Quando fatos acontecem em volta de nós, eles têm a tendência de querer dizer para nós que é a verdade. Mas um fato não é uma verdade. Quando Lázaro morreu, era um fato. E Jesus chorou pelo fato. Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é maior que os fatos. Jesus não disse, conhecereis os fatos e os fatos te libertarão. Os fatos, na maioria das vezes, prendem as pessoas. Só a verdade liberta. Para você ver Jesus, você precisa colocar os seus olhos na verdade. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Jesus falou, tua palavra é a verdade. A verdade não é o diagnóstico do médico que você recebeu. A verdade não é essa situação que você está passando na sua vida. Isso não é verdade. Isso é um fato. A gente não nega os fatos. Os fatos estão aí. Mas Jesus é poderoso para mudar todos esses fatos com a verdade. Que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, ela nos tira do cativeiro. Quando o coração está entristecido com os fatos, você para de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e começa a olhar os fatos. Então olhe para Jesus, deixe que Ele conduza você e os seus olhos vão se abrir. Você vai ver que não existe impossíveis. A Bíblia diz, haverá alguma coisa impossível para Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa e imagina. A segunda coisa que pode impedir você de ver Jesus são as dúvidas. A dúvida não é falta de fé. Eu costumo dizer que a dúvida, ela nasce do medo. Quando a gente está com medo, a gente entra em dúvida. Do que você tem medo? A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. E uma das coisas que Jesus ensina é que nós precisamos ter um coração como criança. Jesus falou o seguinte: quem não tiver um coração como criança não pode entrar no reino do céu.
Ele não está falando de falta de maturidade, não é isso. Ele está dizendo de inocência. As crianças são assim, elas não têm medo. Elas vão lá, puxam o rabo do gato, abraça o cachorro, põe a mão dentro da boca do cachorro. Você viu que elas atravessam a rua sem olhar para canto nenhum, pulam de cima dos brinquedos, né? É uma coisa tão maravilhosa, né? Eu falo isso porque eu tenho filhos, né? Minha filha já está grande, meu filhinho tem 9 anos e é uma bênção, né? As crianças, elas confiam no pai. E eles não têm medo. Eles não têm medo de ficar sem dinheiro. Eles nem sabem o que é isso. Porque eles confiam no sustento do pai. Os discípulos tinham uma dúvida no coração. Eles já tinham ouvido falar dos relatos da ressurreição, mas eles não conseguiram crer. Mas por que eles não conseguiam crer? Porque eles estavam com medo. O medo tomou o coração deles. Por que eles ficaram com medo? Porque eles andavam com Jesus, viram os soldados matarem Jesus e possivelmente o medo do que ia acontecer, agora Jesus morreu, ou talvez o medo, e se pegarem a gente também? Perceba, Pedro negou Jesus porque teve medo. Pedro não negou Jesus porque tinha um mau caráter. Pedro negou Jesus porque tinha medo. Quantas vezes por causa do medo a gente toma uma decisão errada na nossa vida? Como que a gente para de ter medo? Quando nosso coração se torna como o coração de uma criança, que a gente consegue olhar para o Pai e falar: Pai, eu sei que o Senhor me ama. 1 João está escrito assim: não é porque nós o amamos, é que Ele nos amou primeiro. Você precisa crer neste amor de Deus. João 3,16 diz: Deus amou você de tal maneira, entregou o seu Filho, para que você não pereça. O projeto de Deus não é que você pereça. O medo gera dúvida. Eu sei que você confia em Deus, eu sei que você acredita, mas às vezes o medo está impedindo você de ver Jesus pertinho de você. Então pega o teu medo e põe nas mãos do Senhor Jesus e confia que Ele fez de você filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, você precisa entregar teu coração para Jesus, para deixar que Ele leve você a ser filho de Deus. Você não pode ser filho de Deus sozinho. É Jesus que te leva a ser filho de Deus. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem. Quer dizer o quê? Eu quero te levar lá. Deixa eu te falar uma coisa, você, depois que recebe Jesus, você não precisa entrar na presença de Deus, porque você está na presença de Deus. Não é você que entra, é Jesus que coloca você na presença de Deus. Ele disse que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Por isso, o amor dança fora o medo. Terceira coisa que pode impedir você de ver Jesus são expectativas colocadas no lugar errado. Esses discípulos pensavam que Jesus se tornaria um general de guerra e se levantaria contra Roma, destronaria César e ia fazer uma revolução com armas. Só que Jesus não veio para fazer isso. Jesus, ele veio para manifestar o amor dele, ele veio para revelar o coração do Pai. As expectativas erradas, nas pessoas erradas, nos lugares errados, as motivações erradas impedem você de ver que Jesus está ali. Ele quer andar com a gente. O salmista Davi diz no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Paulo diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé: não coloque expectativa nas pessoas. Coloque sua expectativa em Deus. Todas as promessas vêm dele. E é Ele que pode fazer todas as coisas que você imagina. Esses discípulos andaram com Jesus durante 10 quilômetros e quando chegaram em Emaús falaram assim: fica conosco. E Jesus ficou. E quando partiu o pão, os olhos se abriram e eles receberam razão, a visão de Deus. E imediatamente, de homens frustrados, medrosos, decepcionados com a vida, se tornaram missionários. Saíram contar as novidades do reino, dizendo: Jesus ressuscitou. A visão de Deus provoca um start no teu coração. Uau! Faz você sair da zona de conforto e se transformar numa bênção para a tua geração. Deixa que essa visão tome teu coração hoje. Deixa que Deus coloque
visão em você. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, oramos. Declaramos agora que toda dúvida, ela sai do nosso coração, toda expectativa errada, rejeitamos isso em nome de Jesus. Rejeitamos o poder do Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos que essas coisas tomem o nosso coração, nós não queremos, Senhor, ser condicionado, Pai, pela tristeza dos fatos, mas nós queremos que a verdade assuma o nosso coração. Esses discípulos na medida que andaram, Jesus contou as verdades a eles receberam a verdade e eles começaram a falar dessa verdade para outras pessoas. E é isso que eu peço a Ti, Espírito Santo, que toque o coração dos Seus filhos, eles recebam a Tua verdade e os olhos se abram a partir do pão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no seu coração. Até a próxima. Foca na palavra. Shalom.